Existem realidades dolorosas relacionadas aos filhos adultos que toda mãe, por instinto, tenta evitar encarar. Essas compreensões permanecem adormecidas nos momentos silenciosos que surgem entre uma ligação e outra, nas expectativas jamais verbalizadas e naqueles instantes em que o coração anseia por uma proximidade que já não encontra reciprocidade. Você reconhece essa sensação quando percebe que algo fundamental se transformou, mas ninguém ousa falar sobre isso abertamente. A maioria das mães acredita firmemente que o amor seja suficiente, que os anos de dedicação integral, as noites perdidas de sono e o cuidado incondicional naturalmente criem um vínculo perpétuo de conexão. Porém, a realidade frequentemente pinta um quadro completamente diferente. Um cenário que preferimos não enxergar, pois desafia nossas convicções mais profundas sobre maternidade e laços familiares. Hoje vou te conduzir através de 5 verdades fundamentais que moldam o relacionamento com filhos adultos. Realidades que não aparecem em manuais de criação e raramente emergem em conversas entre mães. Elas causam desconforto porque destroem a visão romântica de que o amor materno automaticamente resulta em gratidão eterna. Contudo, nessas compreensões difíceis de digerir, também reside uma força libertadora. Você compreenderá por que seu filho adulto às vezes age como se a história compartilhada tivesse perdido todo o significado. Por que as conversas permanecem superficiais e por que seus esforços para criar intimidade frequentemente não encontram eco. Essas percepções te ajudarão a observar a dinâmica entre você e seu filho com uma perspectiva renovada. Carl Jung reconheceu prematuramente que relações familiares constituem estruturas psicológicas complexas que transcendem muito além das decisões conscientes. O que se percebe como rejeição pessoal frequentemente se revela como um processo natural de desenvolvimento do filho adulto. A primeira, e talvez mais angustiante descoberta, diz respeito à natureza da gratidão em si. O amor que você ofereceu incondicionalmente por anos não cria automaticamente um sentimento de obrigação em seu filho. O cuidado materno surge do instinto e é altruísta, mas a gratidão representa uma resposta consciente e racional. Seu filho adulto não carrega consigo o mesmo peso emocional do passado que você mantém. Enquanto você se lembra de cada noite em claro, de cada sacrifício e cada preocupação, seu filho vive imerso no presente de seus próprios desafios. Jung descreveu esse fenômeno como parte do distanciamento natural do lar familiar. O que você interpreta como ingratidão frequentemente representa a tentativa saudável de seu filho formar sua própria identidade, sem constantemente se lembrar da dívida com a mãe. Jovens adultos precisam se libertar emocionalmente do passado para construir suas próprias vidas. A expectativa de uma dívida emocional pode, paradoxalmente, produzir o efeito contrário. Quanto mais uma mãe enfatiza seu sacrifício, mais o filho pode se sentir pressionado. Surge uma dinâmica invisível, onde o amor se transforma em exigência. Seu filho percebe essa expectativa não expressa e possivelmente reage com afastamento, não por falta de amor, mas pela necessidade de liberdade emocional. Você se lembra de momentos em que pensou que seu filho deveria reconhecer tudo que você fez por ele? Esses pensamentos são completamente naturais, mas baseiam-se na suposição de que o amor funciona como um investimento que gera retornos. A realidade demonstra, entretanto, que o amor genuíno não espera contrapartida, e justamente por isso possui tanto poder. A segunda verdade
é ainda mais complexa e refere-se à maneira como seu filho adulto te percebe. Aos olhos dele, você não é apenas a mãe que é hoje, mas um símbolo multifacetado de sua infância e adolescência. Jung chamou isso de projeção. Seu filho te enxerga através de filtros que se formaram ao longo dos anos, e esses filtros não necessariamente correspondem à realidade. Imagine que você olha através de uma janela que, ao longo dos anos, acumulou várias manchas e descolorações. A imagem que você vê fica distorcida por essas marcas. Da mesma forma, funciona a percepção de seu filho. Pequenos eventos que você muito esqueceu podem ter se gravado em sua memória como momentos decisivos. Uma palavra descuidada em um momento estressante, uma situação em que você não estava disponível, uma fase em que você estava sobrecarregada. Tudo isso pode influenciar hoje sua visão sobre você. Você talvez se pergunte por que seu filho às vezes reage como se você fosse uma pessoa completamente diferente. Ele te descreve de uma maneira na qual você não se reconhece. Essa discrepância surge porque sua imagem interna de você não reflete sua realidade, mas sim sua experiência emocional contigo. Se isso ressoa com você, escreva uma palavra nos comentários: clareza. Para ele, você não é apenas a mãe cuidadosa, mas também a representante de autoridade, controle ou possivelmente até de decepções. Especialmente doloroso se torna quando seu filho adulto te confronta com acusações que parecem injustas. Nesses momentos, colidem duas realidades diferentes: sua lembrança de uma mãe amorosa e abnegada e sua lembrança de situações que o marcaram, mesmo que para você parecessem insignificantes. Ambas as verdades podem existir simultaneamente, sem se excluírem mutuamente. O desafio reside em aceitar que você não possui controle total sobre a imagem que seu filho tem de você. Você pode mudar, se explicar, se desculpar, mas as marcas emocionais do passado permanecem. Isso não significa que a cura seja impossível, mas ela requer tempo e, frequentemente, apoio profissional. Jung enfatizou que essas projeções constituem uma parte natural das relações humanas. Elas não surgem de maldade ou distorção consciente, mas da forma como nosso cérebro processa e armazena experiências. Seu filho não projeta apenas aspectos negativos sobre você, mas também carrega conexões positivas e inconscientes que talvez nunca articule. A terceira verdade toca um tema que muitas mães têm especial dificuldade em aceitar. Filhos adultos necessitam de distância emocional para desenvolver sua própria personalidade, mesmo que isso signifique que precisem se afastar de você. Essa distância não é direcionada pessoalmente, mas constitui parte de um processo natural de desenvolvimento que Jung denominou processo de individuação. Seu filho precisa se libertar da imagem que tem de si, como seu filho, para descobrir quem é como pessoa independente. Esse processo pode parecer como se ele estivesse rejeitando você e tudo o que viveram juntos. Na verdade, ele tenta criar um espaço onde possa tomar suas próprias decisões sem constantemente pensar nas expectativas ou opiniões da mãe. Às vezes, esse desejo se manifesta em reações aparentemente irracionais. Seu filho rejeita conselhos que antes eram bem-vindos, reage irritado a perguntas que você faz por interesse e cuidado. Se retrai quando você tenta ser próxima como antes. Essas reações não são dirigidas contra você, mas a favor do próprio filho. Imagine que seu filho está diante de um espelho tentando reconhecer seu próprio rosto. Enquanto você permanecer visível nesse espelho, ele não consegue ver claramente
quem ele mesmo é. A distância é sua tentativa de limpar esse espelho e obter uma visão clara de sua própria identidade. Essa fase pode durar anos e é sinal de desenvolvimento saudável, não de rejeição. Particularmente desafiador se torna quando seu filho, conscientemente, escolhe caminhos diferentes daqueles que você considera corretos. Ele escolhe uma profissão que você não compreende, casa com alguém de quem você não gosta, ou toma decisões que te preocupam. Nesses momentos, ele não apenas testa sua autonomia, mas também a incondicionalidade de seu amor. A dor que você sente durante isso é real e justificada. Você enxerga perigos que seu filho não reconhece e deseja protegê-lo. Porém, suas tentativas de ajudar podem ser percebidas como controle. Seu filho possivelmente interpreta sua preocupação como falta de confiança em suas capacidades. Assim surge um círculo vicioso de distância e mal-entendidos. Jung reconheceu que essas tensões são inevitáveis. A mãe deve aprender a soltar sem perder a conexão. O filho deve aprender a ser independente sem ferir o amor. Ambos os processos são dolorosos e exigem paciência e compreensão de ambos os lados. A distância que seu filho cria é temporária e necessária para uma relação posterior mais madura. A quarta percepção pode, inicialmente, parecer contraditória, mas explica muitos comportamentos de filhos adultos. Seu filho pode te amar sinceramente e, ainda assim, manter distância conscientemente. Esse aparente paradoxo surge porque amor e necessidade de proximidade nem sempre caminham juntos. Às vezes, a distância protege o amor das complicações da realidade cotidiana. Seu filho adulto possivelmente carrega sentimentos contraditórios dentro de si. Por um lado, a profunda conexão e gratidão por tudo o que você fez. Por outro, a necessidade de se recuperar da intensidade dessa relação. Algumas pessoas sentem a proximidade com os pais como avassaladora, especialmente quando ainda estão descobrindo sua própria identidade. A dinâmica entre mãe e filho frequentemente é tão intensa que ofusca outras relações. Seu filho talvez sinta que em sua presença automaticamente volta ao papel de filho, em vez de ser percebido como pessoa adulta. Essa regressão pode ocorrer inconscientemente e ser frustrante para ambos os lados. Pense nos momentos quando seu filho adulto vem visitá-la e você automaticamente começa a cuidar dele. Você pergunta sobre sua comida, seus hábitos, seu bem-estar, exatamente como antes. Para você, isso é expressão de amor e cuidado. Para seu filho, pode parecer que sua independência não está sendo reconhecida. Ele te ama, mas precisa de espaço para ser respeitado como adulto. Jung descreveu como é difícil para as pessoas crescerem para além dos papéis familiares. A relação mãe-filho é tão fundamentalmente marcante que mantém sua força também na idade adulta. Seu filho deve encontrar uma forma de honrar essa relação sem ser definido por ela. Isso, às vezes, requer distância física ou emocional. É importante compreender que essa distância não é rejeição de sua pessoa, mas proteção para a própria relação. Seu filho possivelmente evita contato frequente porque teme cair em padrões antigos ou provocar conflitos. Ele escolhe a distância para preservar os sentimentos positivos por você, em vez de colocá-los em risco através de atritos cotidianos. Alguns filhos adultos também desenvolvem uma espécie de autoproteção emocional em relação à preocupação dos pais. Eles aprenderam que proximidade excessiva com os pais pode perturbar seu próprio equilíbrio emocional. Eles te amam, mas reconheceram que precisam de certa medida de independência
para permanecer psicologicamente saudáveis. Essa percepção pode ser inicialmente ferida para você como mãe. Você interpreta a distância como sinal de que seu amor não é correspondido. Na verdade, frequentemente é o contrário. Seu filho valoriza tanto a relação contigo que deseja protegê-la através de limites conscientes. Ele não quer arriscar que conflitos cotidianos danifiquem a profunda conexão que existe entre vocês. A quinta, e talvez mais significativa verdade, refere-se à mudança de prioridades na vida de seu filho adulto. Você não é mais a pessoa mais importante em sua vida, e isso provavelmente nunca mudará novamente. Essa mudança é natural e saudável, mas pode ser particularmente dolorosa para você como mãe, porque marca o fim de uma era. Na infância e adolescência, você era a figura central na vida de seu filho. Você era consolo, segurança, orientação e, frequentemente também, a pessoa de referência emocional mais importante. Essa posição não era apenas bela para você, mas também formadora de identidade. Uma grande parte de sua autocompreensão como mulher e como pessoa estava ligada a esse papel central. Agora seu filho encontrou um parceiro, talvez teve filhos próprios, construiu uma carreira e desenvolveu um círculo social que atende suas necessidades diárias. Você se tornou uma parte importante, mas não mais a mais importante de sua vida. Essa mudança é saudável e mostra que seu filho construiu com sucesso uma vida própria e plena. Ainda assim, dói perceber que você não é mais a primeira pessoa a ser chamada quando algo importante acontece, que sua opinião não é mais automaticamente solicitada, que feriados e ocasiões especiais são planejados em torno da nova família de seu filho, não em torno de você. Essas mudanças são normais, mas podem parecer uma degradação emocional. Jung reconheceu que essas transições de fase estão entre os desafios mais difíceis da vida. Para a mãe, significa encontrar uma nova identidade que não seja mais definida primariamente através do papel materno. Se você escolhe aceitação em vez de luta, escreva aceitação. Para o filho adulto, significa encontrar uma forma de respeitar e amar os pais sem colocá-los no centro de sua própria vida. A arte está em compreender que amor não é equivalente à prioridade. Seu filho pode te amar profundamente e valorizar, sem que você seja a pessoa mais importante em sua vida cotidiana. Essa nova posição exige de você um tipo diferente de formação de relacionamento. Em vez da proximidade diária intensa dos primeiros anos, desenvolve-se idealmente uma conexão mais profunda, porém menos frequente. É completamente normal que você sinta luto por essa centralidade perdida. Você passou anos ou décadas sendo a pessoa mais importante na vida de outra pessoa. Essa perda é real e significativa. Ao mesmo tempo, também é um sinal de que você cumpriu com sucesso sua tarefa como mãe. Você criou um filho que é capaz de conduzir uma vida independente e plena. O desafio consiste em gerenciar essa transição sem se tornar amarga ou exigir atenção constante. Seu filho adulto percebe quando você sente suas novas prioridades como traição. Pode se sentir culpado por levar uma vida própria ou pode se sentir pressionado a te dar mais atenção do que gostaria. Ambas as reações sobrecarregam desnecessariamente a relação. Em algumas famílias, desenvolve-se uma dinâmica não expressa, na qual a mãe tenta reconquistar sua posição central anterior através de acusações ou manipulação emocional. Essas estratégias, geralmente, levam ao oposto do desejado. O filho adulto se sente pressionado e se retrai ainda mais,
surge um círculo vicioso de exigências e afastamento. O caminho para uma relação saudável com seu filho adulto passa pela aceitação dessa nova realidade. Você deve aprender a se alegrar com seus sucessos e felicidade, mesmo que signifiquem que você ocupa menos espaço em sua vida. Essa alegria é sinal de amor maduro, que coloca o bem do outro acima das próprias necessidades. Ao mesmo tempo, você pode sentir luto pela perda da antiga proximidade. Esse luto é justificado e importante. Ele te ajuda a processar a mudança e encontrar um novo lugar na relação. O papel materno se transforma, mas nunca termina. Ele se torna mais sutil, menos invasivo, mas potencialmente também mais profundo e respeitoso. Jung enfatizou a importância da aceitação nas relações humanas. O que não conseguimos aceitar torna-se fonte de sofrimento duradouro. A aceitação de que seu filho adulto leva uma vida própria te liberta de expectativas irreais e abre espaço para um novo tipo de conexão. Uma conexão baseada em respeito mútuo, em vez de dependência. Essa transformação não é simples, mas é possível e pode levar a uma fase muito gratificante de sua vida. Quando você para de definir sua identidade exclusivamente através do papel materno, possivelmente descobre aspectos de si mesma que ficaram anos em segundo plano. Você pode desenvolver novos interesses, aprofundar relações com outras pessoas e perseguir projetos para os quais antes não havia tempo. A relação com seu filho adulto pode, paradoxalmente, até se tornar mais intensa através disso. Quando você para de exigir constantemente atenção e proximidade, a dinâmica entre vocês se relaxa. Seu filho pode vir até você voluntariamente, sem se sentir pressionado. Conversas se tornam mais autênticas porque não são sobrecarregadas por expectativas não expressas. É importante compreender que esse desenvolvimento leva tempo. A adaptação do papel materno intensivo para uma relação mais relaxada, mas ainda amorosa, não acontece da noite para o dia. É um processo que requer paciência, autorreflexão e, às vezes, também apoio profissional. Mas o resultado é uma conexão mais madura e sustentável que enriquece ambos os lados. O papel da mãe é uma das experiências mais intensas e marcantes na vida de uma mulher. Ele traz alegrias incomparáveis, mas também desafios únicos. Um dos maiores desafios consiste em aprender que o verdadeiro amor materno às vezes significa soltar e dar ao filho o espaço que ele precisa para se tornar a pessoa que deve ser. Essas 5 verdades sobre filhos adultos são dolorosas, mas também libertadoras. Elas te libertam de expectativas irreais e abrem caminho para uma relação autêntica. Quando você compreende que o comportamento de seu filho frequentemente não tem nada a ver contigo pessoalmente, mas com seu próprio processo de desenvolvimento, pode parar de se culpar ou constantemente procurar erros em sua educação. O amor entre mãe e filho é uma das forças mais poderosas na vida humana, mas também é complexo e mutável. Ele passa por diferentes fases, desde a proximidade simbiótica dos primeiros anos até a conexão respeitosa da idade adulta. Cada fase tem seus próprios desafios e seus próprios presentes. Como mãe, você carrega a responsabilidade de apoiar esse desenvolvimento, mesmo quando é doloroso para você. Você deve aprender a não ver seu filho como extensão de si mesma, mas como pessoa independente, com necessidades, sonhos e desafios próprios. Essa perspectiva requer coragem e humildade, mas é a base para uma relação duradoura e gratificante. Jung nos ensinou que relações são mais profundas quando ambos os parceiros são
livres para deixá-las. Paradoxalmente, essa liberdade frequentemente cria a ligação mais forte. Quando você dá a seu filho adulto a liberdade de tomar suas próprias decisões e levar sua própria vida, sem constante interferência ou manipulação emocional, você cria a base para uma relação baseada em escolha, não em obrigação. Se você escolhe liberdade sem culpa, escreva liberdade. Pode levar anos até que essa nova dinâmica se estabeleça. Algumas mães e filhos nunca encontram o caminho de volta para uma relação completamente harmoniosa, mas mesmo em casos difíceis, a compreensão dessas dinâmicas psicológicas pode levar a mais paz e aceitação. Você pode parar de constantemente se perguntar o que fez de errado e, em vez disso, reconhecer que relações familiares são sistemas complexos influenciados por muitos fatores. O papel materno não é estático. Ele se desenvolve paralelamente ao desenvolvimento do filho. Nos primeiros anos, você é protetora, cuidadora e consoladora. Na puberdade, frequentemente se torna a adversária contra a qual o filho deve se delimitar. No início da idade adulta, você se torna a conselheira, cujo conselho é valorizado, mas nem sempre seguido. Na vida posterior, você pode se tornar a amiga estimada e confidente, cuja sabedoria e experiência são respeitadas. Essa evolução exige de você uma adaptação constante. Você deve aprender a desempenhar o papel certo no momento certo. Às vezes, isso significa recuar, mesmo quando cada fibra de seu ser anseia ajudar. Às vezes, significa estar presente, mesmo quando você está ferida ou decepcionada. A arte está em encontrar e manter esse equilíbrio. Também é importante reconhecer que esses desafios não afetam apenas você. Seu filho adulto também passa por um processo difícil. Ele deve aprender como construir uma relação amorosa, mas autônoma contigo. Ele possivelmente luta com sentimentos de culpa porque não quer passar tanto tempo contigo quanto você gostaria. Ele talvez se debate para te fazer feliz sem negligenciar suas próprias necessidades. Quando você pode compreender e respeitar essas lutas de seu filho, fica mais fácil para ambos os lados. Em vez de interpretar sua distância como rejeição, você pode vê-la como sua tentativa de encontrar um equilíbrio saudável. Em vez de sentir suas novas prioridades como traição, você pode considerá-las como sinal de seu desenvolvimento bem-sucedido para uma pessoa completa. A jornada através dessas águas emocionais não é fácil, mas vale a pena. No final desse processo está a possibilidade de uma relação mais rica e autêntica do que a conexão intensa, mas, frequentemente, simbiótica dos primeiros anos. Uma relação entre duas pessoas adultas que se respeitam, valorizam e amam sem serem dependentes uma da outra. Essa visão pode ainda parecer distante hoje, especialmente se você está lidando justamente com decepção ou ferida, mas ela é alcançável. Ela requer tempo, paciência e disposição para olhar além de suas próprias necessidades e medos. Ela requer coragem para ver e amar seu filho como a pessoa que ele é, não como a pessoa que você gostaria que ele fosse. A forma mais profunda de amor materno talvez seja aquela que não espera contrapartida, que dá sem contar, que apoia sem controlar, que está presente sem pressionar. Esse tipo de amor é difícil de praticar, mas também é o mais libertador para ambos os lados. Permite que seu filho cresça e prospere e permite que você encontre orgulho e alegria em seu desenvolvimento, mesmo quando às vezes te empurra para a margem.
As percepções que consideramos hoje não são uma condenação da maternidade ou dos vínculos familiares. Elas são uma tentativa de compreender a complexidade dessa mais importante de todas as relações humanas. Quando você reconhece e aceita essas dinâmicas, pode parar de lutar contra elas e começar a trabalhar com elas. Talvez o maior presente que você pode dar a seu filho adulto seja sua própria independência emocional. Quando você leva uma vida plena, que não gira exclusivamente em torno de seu filho, você tira dele o fardo de ser responsável por sua felicidade. Você mostra a ele que é possível amar e ser amado sem perder a própria identidade. Essa independência não significa indiferença ou frieza emocional. Ela significa uma forma madura de amor, que deixa espaço para desenvolvimento individual e respeito mútuo. Um amor forte o suficiente para suportar distância e seguro o suficiente para valorizar a proximidade quando ela é oferecida. O caminho até lá não é linear e não é simples. Haverá recaídas, momentos de dor e confusão, mas também há momentos de clareza e paz profunda. Momentos em que você compreende que o amor entre você e seu filho é mais forte que todos os mal-entendidos e dificuldades, que ele pode assumir diferentes formas, mas nunca realmente desaparece. Essa percepção é o objetivo de nossa jornada de hoje. Não a relação perfeita ou a solução de todos os problemas, mas a compreensão profunda de que o amor é complexo e mutável, mas também duradouro e indestrutível. Que os desafios com os quais você se confronta não são únicos, mas parte da experiência universal da maternidade e que é possível passar por eles e sair fortalecida. Se você tira algo desta conversa hoje, que seja compreensão de que suas lutas são normais e seu amor é valioso, mesmo quando não é sempre correspondido como você gostaria, que você foi e é uma boa mãe, mesmo que a relação com seu filho adulto não corresponda às suas expectativas e que é possível encontrar paz nessa nova fase de sua relação, mesmo que ela pareça diferente do que você imaginou. As verdades que consideramos hoje são amargas, mas também são a chave para uma sabedoria mais profunda sobre a natureza humana e a complexidade do amor. Elas te desafiam a olhar além de suas próprias necessidades e expectativas e desenvolver uma forma mais madura e sustentável de relação. Uma relação baseada em compreensão, não em idealização, em respeito, não em dependência, em amor que é livre para dar e receber, sem condições ou expectativas. Esse tipo de relação pode ainda parecer um sonho distante hoje, mas é alcançável. Ele requer trabalho, paciência e disposição para abandonar padrões antigos, mas a recompensa é uma conexão autêntica, sustentável e profundamente satisfatória. Uma conexão que honra e enriquece ambos os lados, sem esmagar ou limitar nenhum deles. Se você está pronta para começar ou continuar essa jornada, se você se reconheceu nessas palavras e quer saber mais sobre as dinâmicas psicológicas das relações familiares, então se inscreva neste canal. Aqui exploramos regularmente as camadas mais profundas da experiência humana, sempre com o objetivo de promover compreensão e cura. Compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários. Às vezes, o primeiro passo para a cura é simplesmente saber que outros passam por lutas similares e as superam. Sua história poderia ser exatamente o encorajamento que outra mãe precisa hoje.